Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que eu já estava querendo trazer há bastante tempo aqui pro canal. É sobre o filme Soul. Vocês já viram com certeza, porque eu fiquei sabendo desse filme por conta desses comerciais aqui no YouTube, sabe? Eu ia ver vídeos e aparecia o comercial desse filme. E isso me indagou bastante, porque o nome do filme já é sabe, bem tendencioso. Soul é alma, sabe? E com certeza vocês já devem ter visto esse trailerzinho. Vou passar só um pedacinho aqui pra vocês, só pra refrescar a memória de vocês aí, pra vocês saberem do que eu tô falando. Soul, da Disney e Pixar. Você já se perguntou o que faz de você, você? Do mesmo estúdio de Divertidamente, Altas Aventuras e Viva, a vida é uma festa. Aqui é o Pré-Vida, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra. Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão. Mas aí o que tá? Não era para eu estar aqui. Apresentando Joe. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Uhul! Eu fiquei com a vaga. Doroteia Williams, dá pra acreditar. Você quase morreu! Oh, desculpa. Ok, eu sei que você foi maravilhoso. Enfim, gente, foi esse trailerzinho que eu vi. E aí, o que eu fui fazer? Como uma boa investigadora, eu fui lá assistir o filme. Eu queria saber do que aquele filme se tratava. Eu já achava muito estranho esse comercial, sabe? O cara morrendo, eles passando isso num desenho que seria direcionado pra crianças, sabe? O cara cai dentro de um bueiro. Obviamente, ali já no comercial já dava pra ver que ele tinha morrido, né? Enfim, e aí eu fui assistir esse filme e eu quero trazer isso pra vocês, sabe? Eu quero trazer uma reflexão pra vocês do que vocês têm deixado os filhos de vocês assistirem. Eu assisti esse filme quase todo. Eu não assisti todo ele, mas eu assisti quase tudo. E, cara, que bizarro, cara, o que estão passando nesse filme. Eles estão trazendo o espiritismo kardecista na lata, sabe? Para as crianças, ensinando isso para as crianças. Tu imagina isso na cabeça de uma criança, ela vai levar pra realidade, porque ela acha que o que ela tá vendo ali é verdade. Tu tá ensinando espiritismo desde criança, desde que a pessoa é criança, sabe? Pra quando ela crescer, já vai desconstruindo a ideia, sabe? Que Jesus colocou, sabe? Pra que a gente siga. E pais cristãos estão deixando os filhos assistirem coisas assim. E a gente não tem feito nada com relação a isso, sabe? O que é muito bizarro. Mas enfim, do que se trata esse filme? Vou explicar pra vocês, assim, de maneira resumida, qual é o contexto desse filme todo, tá? A história desse filme. Se você quiser ver lá pra você analisar e ver se eu tô mentindo pra você ou não, você pode ir lá ver tranquilamente. Mas eu vou resumir aqui o filme pra vocês. Tem um rapaz que ele é o atorzinho principal, né? O personagem principal do desenho ali, do filme, que é um desenho. E ele é um professor de jazz e tal. Só que ele é meio que fracassado na vida dele, sabe? Tipo, ele não tem a vida que ele queria ter, sabe? Ele queria ser um grande músico de jazz e tal, e ele acaba sendo um professorzinho, sabe, de meia tigela numa escola e tal, e ele nem é contratado da escola, ele é só ali professor substituto, e os alunos não querem nada com nada, ele tenta ensinar o jazz dele, a música dele, e os alunos são péssimos, até que ele tem uma oportunidade de emprego, tá? Uma vaga de emprego, de ser efetivado naquela empresa ali que ele tava, naquela escola. E aí, tipo, ele percebe que a vida dele é um fracasso, né? Vamos dizer assim. E aí ele fica só sonhando, sabe? Com jazz e tal, e ser um grande músico e tal. E aí a mãe desse rapaz que mora com a mãe ainda, tipo, pra completar, né? Pra essa atmosfera de que a vida dele é um fracasso no desenho. E aí a mãe dele começa a insistir que ele aceite essa oportunidade, né? Que ele não queria aceitar porque ele não gostava do emprego que ele tava. Até que ele ganha a oportunidade de trabalhar com uma cantora, tipo, muito famosa no filme. Aí ele nem acredita, né? Ele fica todo empolgado, ele faz ali a prova pra ver se ele poderia ficar, né? Como músico na banda dessa moça super famosa no filme. Ele faz o teste, aí ele passa, ela gosta dele e tal, ele toca bem, e aí ele fica. E nisso que ele fica, ele tá falando no telefone, e aí essa parte que vocês veem no filme, que ele cai no bueiro. Que ele fica tão empolgado e tal, ele não presta atenção em nada, passa na frente dos carros, e aí cai dentro de um bueiro. E esse é mais ou menos o que acontece no início do filme. Só que aí é nessa parte que começa. Porque assim que ele cai dentro de um bueiro, aí mostra como se fosse ele caindo
dentro de um universo, sabe? E, tipo, tem uma ponte, assim, enorme levando pra uma luz gigante, assim. E aí ele começa a ir andando e vendo que tem um monte de gente andando, e sabe? Parece uma velhinha, assim, dando a entender que realmente é o lugar onde os mortos estão. E eles estão caminhando, tipo, nessa passarela. Se tiver imagem, eu vou estar mostrando aí pra vocês na tela. E aí ele começa a caminhar, só que ele fica desesperado, porque ele não queria estar ali. Acho que ele percebe meio, né, que, tipo, alguma coisa aconteceu. E aí ele consegue ele começa a pular daquela ponte, só que sempre ele volta pro mesmo lugar. Até que ele consegue burlar lá o sistema e consegue ir pra um outro plano. Que eu entendi nesse filme, gente, que essa ponte seria pra ele chegar naquela luz e provavelmente reencarnar em outra pessoa. Sim, um desenho infantil tá ensinando isso. E do modo como ele conseguiu burlar o sistema, ele foi pra outro lugar onde tinha muitas crianças, assim, sabe? E eu entendi que aquelas crianças ali são as almas novas que estão prestes a descer pra Terra, então elas têm que encontrar um objetivo de vida pra elas viverem na Terra antes de descer. Então, ao invés de ele reencarnar direto naquela fila enorme, ele vai pra onde estão sendo feitas almas novas ali, né, daquelas crianças. Eu entendi que é como se fosse tipo isso. Mas eu fiquei chocada com o tipo de ensinamento que o filme da Disney tá querendo passar pras crianças. O que as crianças têm a ver com isso? Sabe, eles fizeram toda uma história. E eu fico pensando, o que a gente tem deixado os nossos filhos assistirem? Espiritismo kardecista dentro do filme da Disney? Se você já viu esse filme, coloca aqui nos comentários pra eu ver a sua opinião. Aí você vai dizer assim, nossa, mas isso é muito doido, isso é muita religiosidade, não tem nada demais, nada demais. Como assim? Estão ensinando reencarnação, cara, dentro do desenho, estão ensinando espiritismo dentro do desenho. Só o nome já diz tudo, soul, alma. Como assim, cara? Sabe, o que a Disney tem a ver com ensinamento espiritual? Nada. Por que eles fizeram um filme assim? Porque vocês já devem imaginar. Eu não preciso nem dizer aqui das mensagens subliminares e tudo que a Disney traz. Mas esse filme foi excepcionalmente bizarro, sabe? Foi bizarro. E eu fico pensando, onde estão os pais cristãos? Estão deixando os filhos verem isso? Estão deixando os filhos ficarem com o celular o dia inteiro? Não só esse desenho, mas tudo. Sabe, hoje em dia crianças têm rede social, criança tem Facebook, criança, sabe, tem conta no Instagram. Como assim, cara? Sabe, crianças de 10, 11 anos ficam trancadas dentro de um quarto o dia inteiro com o celular na mão e os pais não querem saber. E aí você vai falar alguma coisa, ai não, deixa meu filho, eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Cara, como assim? Se eu falo uma coisa dessa pra minha mãe quando eu morava com ela, que ela dava na minha cara. Porque, tipo, como assim privacidade do seu filho? Seu filho não tem que ter privacidade. Ele não tem idade pra isso. Quando ele tiver privacidade é o dia que ele vai casar. E nem assim ele vai ter privacidade, porque entre marido e mulher não tem essas coisas. Aí eu vou botar senha no meu celular por conta da minha privacidade. Que privacidade? Sabe, e aí você não tá vendo o que o seu filho tá fazendo. Muitas vezes tá conversando com pessoas que vão levar ele pro mau caminho. Tá conversando sobre um monte de coisa imoral e errada. Tá vendo pornografia, você não tá nem vendo. Você vai respeitar a privacidade do seu filho? Como assim, cara? Você é a mãe dele, você é o pai dele. Não tem essa de respeitar a privacidade de uma criança de 11 anos de idade. Sabe, se uma criança dessa idade não tem esse negócio de privacidade, gente, como assim? Pode ter 20 anos, se morar dentro da minha casa, como falava minha mãe, né? Você pode ter 20, 30 anos, se você mora dentro da minha casa, sou eu que mando aqui dentro. E é verdade, os pais perderam essa questão dessa essência, sabe? Tem aquele versículo, eu não vou ler ele aqui, mas vai falar assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se esqueça desse caminho. E tipo, como é que a gente ensina a criança o caminho que ela deve andar? Eu vou levar meu filho pra igreja e é só isso? Não. Pra mim, quando a gente ensina o caminho que a criança deve andar, é pra gente dar o exemplo. Porque a criança, ela não aprende com a sua fala. Você fala pra ela fazer isso, ela vai fazer. Não. Ela aprende com o que você faz. Se você faz, ela vai fazer. Então eu penso que, sabe, ensinar a criança o caminho que ela deve andar é eu praticar, é eu caminhar junto com ela nesse caminho, sabe? Caminhar junto com meu filho no caminho certo. Pais hoje em dia que deixam seus filhos irem pro carnaval, pro bloquinho. Ai, mas não tem nada a ver, porque se eu proibir vai ser pior. Porque é aí que ele vai querer fazer mesmo. Não, cara, como assim? O nosso papel é ensinar que isso não presta. Carnaval é uma festa de prostituição. Ah, mas é para as crianças, é só para elas irem fantasiadas. Cara, elas vão crescer com o pensamento de que elas podem ir, que isso é uma coisa normal. Não é normal, sabe? Não é normal. Bloquinho infantil, como assim, cara? Crianças participando de Halloween,
Respeito quem quer ensinar o seu filho assim, mas eu não ensinaria o meu filho dessa forma. Meu filho não participa de bloquinho de carnaval e nem de Halloween. Halloween é a festa das trevas. Por que meu filho comemoraria essas coisas? Pode ser que muitas pessoas estejam assistindo esse vídeo e não tenham muita noção do mundo espiritual e das legalidades que essas coisas dão. Mas quero que você saiba que isso existe. Você acreditando ou não. Você acreditar é um problema seu. Você acreditar é um particular seu. Tipo, você aceita acreditar ou não. Mas que existe é fato. Isso existe. E, sabe, demônios, coisas malignas só entram dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, quando existe legalidade. Quando a gente, sabe, faz alguma coisa, a gente faz algum tipo de pecado, coisas que não agradam a Deus, e aí você abre brecha para que essas coisas entrem dentro da sua casa. E aí, tipo, a gente vê muitas mães na igreja, sabe, pedindo pelos seus filhos. Cara, o que aconteceu nesse meio caminho? Como pode? A mãe é cristã, vive dentro da igreja, e o filho não faz parte disso. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, sabe? Porque a gente precisa ensinar o nosso filho dentro de casa também, cara, com exemplos. Ele tem que ver na nossa vida Cristo, sabe? Ele tem que ver mudança na nossa vida. Então, ensinar a criança o caminho que ela deve andar é você andar junto com ela, porque aí ela vai ver que você tá andando, ela vai aprender contigo. Não é simplesmente você levando pra igreja, quando você chega em casa, você deixa fazer tudo o que quer e, tipo, você não dá um exemplo, xinga dentro de casa, faz coisas erradas, você não é honesto, você age desonestamente com alguma coisa, pega alguma coisa que não é seu, você tá ensinando pro seu filho isso. Cara, deixe princípios pro seu filho, deixe coisas que ele... Não compre coisas pro seu filho, mas deixe princípios, cara. Porque tem muita gente que quer substituir o tempo que não passa com o filho comprando coisas, mas não é isso que vai ficar na memória do filho. O que vai ficar realmente na memória do filho não é os presentes, mas sim, sabe, tudo que a mãe e o pai ensinaram pra ele, sabe, de valor, seus valores, seus princípios vão ficar pro seu filho. E ainda que essa criança cresça, ela não vai se desviar desse caminho. E pode até ser que essa criança... por algum tempo siga outros caminhos, dê aquela, sabe, bambeada no caminho certo, no caminho correto. Na adolescência, principalmente, isso acontece muito. Mas você pode ficar tranquilo, se você fez a sua parte, pode ficar tranquila que ela vai voltar. Porque ela vai se lembrar de tudo aquilo que ela aprendeu, sabe? Ela vai se lembrar. Então, gente, deixem princípios para as suas crianças. Para finalizar esse vídeo, eu queria ler também um texto bem pequenininho que fica lá em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 18. Olha só que interessante que vai dizer. Eu amo o livro de Provérbios porque tem, sabe, tantas dicas, tantos conselhos maravilhosos, cara. Se eu pudesse, eu ficava só lendo o livro de Provérbios e quando eu acabasse eu ia voltar do início. Mas é porque eu tô num propósito de ler a Bíblia completa. Senão, é um dos meus livros favoritos, é Provérbios, sabe? Tem muita coisa legal, muito ensinamento bacana. E olha só o que vai dizer. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. De fato, se você não disciplina o seu filho no caminho do Senhor, o que espera ele é a morte. Talvez não a morte física, ou às vezes até isso, se ele anda com coisas erradas e pessoas erradas, e você deixa, e para não estragar a privacidade do seu filho, você está deixando ele ter péssimas amizades, péssimas influências na internet, você não tá vendo no histórico que ele tá fazendo. Cara, veja sim, invada sim a privacidade do seu filho. Seu filho com 10, 11 anos, 15 anos, 18 anos que seja, não tem que ter privacidade, cara. Mora dentro da sua casa, você tem a obrigação de disciplinar o seu filho no caminho de Deus, porque você vai ser cobrado por isso. Eu morro de medo disso, gente. Porque desde o dia que eu engravidei, eu soube que Deus me deu, sabe, uma responsabilidade. É como se Deus me emprestasse o Nicolas e falasse, ó, é a tua responsabilidade, cuida dele, ensina ele o caminho que ele deve andar para que você não veja a morte dele, sabe, a morte espiritual. Eu creio que essa morte aqui, sabe, no livro de Provérbios é uma morte espiritual. Não queira a morte do seu filho, sabe. Imagina, você vai para a eternidade e o seu filho fica. Como vai ser isso? Você ganha a sua salvação e saber que seu filho ficou, porque você não ensinou o caminho que deveria ensinar, você não deu o exemplo que você deveria ensinar. Então fica essa reflexão pra vocês. Cuidado com o que os filhos de vocês andam assistindo. Esse filme Soul é só um exemplo que eu quis trazer pra vocês de espiritismo no meio dos desenhos das crianças. E tem muito mais coisas que você tem que ficar de olho que seu filho tá aprendendo e você nem sabe. Sabe, ó, eu tenho percebido muito isso também no desenho Macho e Urso, porque o Nicolas anda assistindo muito. E, cara, se você for parar pra reparar, a Masha é uma criança insuportável.
é uma criança que ela desrespeita, ela é mal educada, sabe? E, tipo, eu tava reparando muito nos trejeitos que ela faz, e às vezes ela não quer comer, ela tem coisas que ela não quer comer, ela faz assim com a boca porque ela não quer comer aquilo. Eu fico pensando, às vezes seu filho não quer comer, mas você já parou pra reparar o que ele tá assistindo? Seu filho tá com dificuldade de aprender as coisas, seu filho tá com dificuldade de estar rebelde em casa, pelo menos o meu, nessa faixa etária, tá assistindo esse tipo de desenho, 4 aninhos de idade que ele vai fazer, e às vezes é influência, cara, dos desenhos e você não tá nem vendo. Então, gente, fiquem atentos, vocês que são pais, que são mães, e vocês que não têm filhos ainda, mas um dia vocês vão ter. Prestem atenção naquilo que seus filhos andam fazendo. Não tem essa de privacidade não pra criança não, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Vocês são os pais, se imponham como pais, sabe? Se imponham como os pais, como responsáveis. É isso que vocês são. Vocês são responsáveis por aquele ser, por essa alma. Vocês são responsáveis por ensinar o caminho de Deus pra eles. E se vocês não ensinarem, outra pessoa vai ensinar. E não queira que o mundo ensine pro seu filho. Ensina você em casa. Prepare o seu filho, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis, cara. Sabe? Onde a má influência, a homossexualidade tá aí rolando solta. O que vai ser quando meu filho for adolescente? Não sei, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer agora, que é dar um bom embasamento pra ele espiritual. Sabe? Eu vou ensinar tudo que eu puder ensinar. Pra quando ele crescer, ele se lembrar do caminho do Senhor. E quando ele tiver uma má influência do lado dele, ele não se voltar pra essa má influência. Então é isso, gente. O vídeo de hoje eu termino por aqui. Fiquem atentos no que os filhos de vocês estão assistindo, o que os filhos de vocês estão ouvindo, porque as músicas também têm má influência. Fiquem atentos. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdos como esse, porque eu tô aqui segunda, quarta e sexta-feira, 3 vezes na semana, trazendo conteúdos bons para vocês, conteúdos que edificam de alguma forma. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!